Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, que a paz maravilhosa do Senhor esteja com você. É o que eu desejo realmente no início dessa semana. Com certeza uma semana muito abençoada, já está sendo e será com certeza até o final uma semana muito abençoada em nome de Jesus, sempre em nome de Jesus, no poder do santíssimo nome de Jesus, porque o nome de Jesus é doce, ele que é o leão da tribo de Judá, Jesus, o Senhor, Jesus, a porta das ovelhas, o bom pastor. E é em nome dele que eu desejo que você tenha uma semana realmente repleta das mais poderosas e grandiosas bênçãos do céu. Sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, meu amado, minha amada, muito obrigado pela sua fidelidade, pelo seu carinho em permitir que a palavra do Evangelho entre até a sua casa e na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver agora. Muito obrigado mesmo. Deus seja bendito, Deus seja glorificado. A TV Rede Paulista seja abençoada em nome de Jesus. Lembrando que início de semana, sempre, toda segunda e toda sexta-feira, no Clube Nacional, às 7 horas da noite, 19 horas, a nossa grande Eucaristia de cura e libertação em nome de Jesus, o leão da tribo de Judá. Portanto, você é o convidado especial de Jesus. Você é o convidado especial do grande leão de Judá, que é Jesus de Nazaré, tá bom? Então, toda segunda e toda sexta, 19 horas, no Clube Nacional, aqui em Jundiaí, na cidade de Jundiaí, nós temos a nossa Eucaristia de cura e libertação. Teremos nessa segunda, teremos nessa sexta-feira também, em nome do Senhor. Então, participe. Você que é católico, você que é evangélico, você que é espírita, budista, você que não participa de nada, você que não frequenta igreja nenhuma, religião nenhuma, não importa, não importa. As portas da Associação Leão de Judá estão sempre abertas para todos aqueles que necessitam de uma palavra de conforto, de esperança, de fé. E nós estamos debaixo da poderosa proteção do Senhor. Todos sabem, irmãos, que Abraão é nosso pai na fé. Os patriarcas da nossa fé, tanto a fé judaica como a fé cristã, porque nós herdamos do judaísmo a confiança, a revelação no Deus vivo, no Deus poderoso de Israel, o Deus eterno e invisível, nós herdamos do judaísmo, dos judeus, que são o povo da primeira aliança. Nós cristãos somos o povo da segunda aliança. A primeira aliança foi selada no sangue de cordeiro animal. A segunda aliança, a primeira aliança, a segunda aliança foi selada no sangue de Jesus, o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que na Eucaristia, em determinado momento, o presbítero fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembrando que não os pecados, mas o pecado do mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos que Adão desobedeceu e por causa de Adão veio a morte, veio a desgraça, a desobediência de Adão nos deu como herança a desgraça, a morte, a destruição. Jesus se fez obediente até a morte e morte de cruz. Então, ao que Adão trouxe pela sua desobediência, Jesus, ele nos trouxe pela sua salvação, pela sua obediência à salvação. Adão, pela desobediência, nos trouxe a desgraça, nos trouxe o afastamento de Deus, nos trouxe a morte, pela sua desobediência. Jesus, obediente até a morte e morte de cruz, como está em Filipenses capítulo 2, Jesus, obediente até a morte e morte de cruz. Então, o que Adão nos fizera perder no paraíso terrestre pela sua desobediência, Cristo, pela sua obediência na cruz do Calvário, ele nos fez receber a recompensa, a salvação. Como está escrito em Filipenses capítulo 2, diz a palavra de Deus: sendo ele de condição divina, ele quem? Jesus, ele não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, porque Jesus é Deus, assumindo a natureza humana, semelhante a nós em tudo menos no pecado, como está em Hebreus 4. Mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Assemelhando-se, não igual aos homens. Jesus é semelhante a nós, não igual a nós. Porque nós temos o pecado, ele não peca, ele é justo, ele é santo, ele é imaculado.
E sendo exteriormente reconhecido como homem, olha lá, sendo reconhecido exteriormente como homem, mas a sua essência é divina. Humilhou-se ainda mais. Como humilhou-se? Ele é Deus, se fez homem. Isto é humilhação. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é Senhor. Portanto, Jesus é Senhor. Isso está em Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 11. Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 11. Ele, Jesus, obediente até a morte e morte de cruz. O que Adão nos fez perder no paraíso, Cristo conquistou para nós na cruz pela sua obediência até a morte. E ele ressuscitou e vivo ele está. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito, glorificado seja o nome santo de Jesus. Meu amado, teremos um breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Olá, meu amado, minha amada, de volta aqui na Rede Paulista com a palavra do Evangelho. Abra a sua Bíblia, Está no o Evangelho de hoje, João, capítulo 2, versículo 13 ao 22. João, capítulo 2, Evangelho segundo São João, capítulo 2. Lembrando, irmãos queridos, que São João é evangelista, não João Batista. João Batista, João, parente de Jesus pelo lado materno, filho de Zacarias e Isabel, ele foi chamado de Batista porque ele batizava as pessoas no Rio Jordão. Lembrando que o batismo de João não era o batismo cristão. João não batizou ninguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem nos ensinou que nós devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi o Senhor Jesus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28. Ele diz: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a todas as criaturas e batizai todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem nos revelou que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo foi o Senhor Jesus. Ele que nos revelou. A plenitude da revelação está em Jesus. João, embora mencionado no Novo Testamento, João Batista, embora mencionado no Novo Testamento, João é considerado o último profeta do Antigo Testamento. Com João, termina o Antigo Testamento, a antiga lei, e com Jesus inicia-se a nova lei, a nova aliança, a aliança perfeita selada no seu sangue na cruz do Calvário. A aliança primeira era imperfeita, era apenas uma sombra, era apenas um ritual, era apenas um símbolo da aliança verdadeira que seria selada no sangue de Jesus na cruz do Calvário, no altar da cruz. Tá? Então, vamos lá para o Evangelho de hoje. João, evangelista, que escreveu um Evangelho, 3 cartas e o livro do Apocalipse. Então ele escreveu 5 livros do Novo Testamento. Um Evangelho, 3 cartas e o livro do Apocalipse. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas e mesas dos trocadores de moedas. Jesus fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Respondeu-lhes Jesus: destruí vós este templo e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas Jesus falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se dessas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Percebam, irmãos, que os discípulos só acreditaram mesmo, só creram para valer na Escritura e nas palavras de Jesus após a ressurreição dele. Eles tinham medo, tinham dúvida ainda. Por quê? Eles não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Eles estavam recebendo a formação do Mestre, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita. Em João 17 nos diz a palavra que é o Espírito Santo que nos convence que nós somos pecadores. É o Espírito Santo a inspiração, irmãos.
Diz a palavra de Deus que Jesus era a Páscoa dos judeus. Como um bom judeu, Jesus e seus discípulos, ele ia todos os anos na festa da Páscoa e ia até Jerusalém, porque era uma determinação, todo judeu deveria pelo menos ir uma vez por ano a Jerusalém na festa da Páscoa. E quando ele entrou lá na festa da Páscoa, imagina, Jerusalém, no tempo de Jesus, não tinha mais do que 20 mil pessoas, era uma cidade pequena. Na época da Páscoa, segundo os estudiosos, Jerusalém recebia até 50 mil peregrinos. Imagina, mais do dobro, bem mais do dobro do que a da população normal. E o judeu que ia a Jerusalém deveria comprar um boi, um cordeiro para o sacrifício, dependendo das posses da família. Imagina as pessoas chegando ali, aquela multidão, aquele barulho, todo mundo querendo trocar o dinheiro, porque, na verdade, eles tinham que fazer o câmbio, trocar o dinheiro local, o dinheiro do seu país, pelo dinheiro do templo, porque era considerado dinheiro impuro, o dinheiro de outros países, mas era considerado puro o dinheiro do templo. Então, eles trocavam o dinheiro, faziam o câmbio, para depois comprar o animal que era vendido também no templo de Jerusalém. Então, quando Jesus entrou e viu aquele grande negócio, aquele grande comércio, aquele grande mercado em Jerusalém, cheio de zelo pela casa do Senhor, o que ele faz? Ele derruba a mesa dos cambistas, as moedas, solta os animais, faz um chicote de cordas e começa a expulsar aqueles vendilhões, aqueles negociantes do templo. O zelo pela tua casa me consome. É o zelo que nós devemos ter pela casa do Senhor. Irmãos, nós devemos ter muita prudência, nós, ministros do Evangelho, ministros do Senhor, para que nós não transformemos a casa de Deus num negócio. É claro que nós precisamos do dinheiro, precisamos do dízimo, precisamos da oferta, para manter a obra do Senhor, para manter o culto a Deus, para manter a obra do Senhor, as obras de caridade também, as obras sociais, assistenciais da igreja. Mas nós não podemos esquecer que, essencialmente, templo é lugar de adoração. O lugar de adoração por excelência é o templo. Amemos o templo, tenhamos zelo por ele. Meu amado, minha amada, Deus abençoe. E hoje, 7 horas da noite, no Clube Nacional, cura de libertação, em nome de Jesus de Nazaré. Até amanhã, se Deus quiser.